Qual a relação entre pobreza e capitalismo? Por que culpar o capitalismo pela pobreza se sempre existiram pobres nas outras sociedades passadas? Ora, por uma simples razão. Pela primeira vez na história registrada e conhecida, a pobreza cresce na razão direta em que aumenta a nossa capacidade social de produzir riqueza. Por outros termos, a pobreza nas sociedades antigas decorria da carência social daquele tempo histórico. As forças produtivas materiais, as relações sociais de produção dessas sociedades não eram capazes de produzir riquezas para enfrentar as suas mazelas. Não havia tecnologia agrária para enfrentar a fome e a carência de alimentos. Não havia inteligência médica para enfrentar as pestes, as doenças, as epidemias, as pandemias. Não havia noções de higiene básica, de saneamento público e de saúde coletiva, por exemplo. E isso decorria da miséria material dessas sociedades. Com a Revolução Industrial e a ascensão da sociedade burguesa, esse quadro muda radicalmente. Como disseram Marx e Engels no manifesto, a burguesia desempenhou na história um papel extremamente revolucionário. A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção, portanto, as relações sociais de produção e, assim, todo o conjunto das relações sociais. Isso é textual, hein? A modernidade burguesa criou as condições materiais para a superação de toda a miséria humana historicamente registrada. No entanto, criou também a apropriação privada de todas essas condições. Criou o que a teoria social chama de questão social. Em resumidas contas, no passado, quanto maior a produção de riqueza, menor era a pobreza. Quanto mais escassez, maior a miséria. Retomando a frase desde o início, na sociedade do capital, a pobreza cresce na razão direta em que aumenta a capacidade social de produzir riquezas. É o contrário das sociedades anteriores ao capitalismo. Agora temos tecnologia e inteligência para produzir muito, de sobra para superar essa escassez. E mesmo assim vivemos na era mais miserável da nossa história, da história humana, a era do capital. A Terra tem hoje 8 bilhões de seres humanos e, de acordo com o Banco Mundial, 3,4 bilhões em todo o mundo têm renda inferior a 5,5 dólares por dia. É quase a metade da população mundial. Portanto, a partir de agora, quando você ouvir a palavra capitalismo, lembre-se de pobreza, de miséria, de destruição. A sociedade do capital é a sociedade potencialmente mais rica da história da humanidade e, ao mesmo tempo, a sociedade concretamente mais miserável que já existiu. Não existe capitalismo sem pobreza.